Na vida, nada é fracasso. Tudo é feedback, pro bem ou pro mal. Quem nunca precisou de um feedback? Quem nunca cresceu depois de um feedback? Quem nunca melhorou o desempenho, os resultados depois de um bom feedback? A verdade é que o feedback ele tem o poder de alavancar o resultado de alguém ou de derrubar de vez o resultado de alguém. Então você, como líder, como gestor ou como alguém que está se preparando para ser líder e gestor, precisa saber dar feedback da forma certa. Porque nas suas mãos você tem o poder de vida ou de morte. Como utilizar isso então na prática? Nesse vídeo você vai aprender sobre 4 tipos de feedback e você vai observar como você vem dando cada um deles, se eles fazem parte do seu dia a dia ou não e quem sabe até escolher qual deles é melhor para você lidar no seu dia a dia. Um deles não deve ser utilizado, mas muitas vezes acontece também das pessoas utilizarem ele. Então, vem comigo para conhecer os 4 tipos de feedback. Então, vamos lá para o primeiro tipo de feedback. É o famoso feedback corretivo. Você dá um feedback corretivo quando você quer corrigir determinado comportamento. Então, você chama aquele colaborador, você explica para ele o que está acontecendo, você contextualiza, você explica como é que ele pode fazer para que aquilo ali seja feito da melhor forma, para que aquilo ali gere novos resultados ou resultados ainda melhores. Feedbacks corretivos são extremamente necessários, são extremamente importantes para a evolução daquele colaborador. Agora, tem que ser dado da forma correta, com respeito, com moderação, de preferência no privado e não na frente de outras pessoas, de preferência respeitando sempre a índole e o caráter daquele colaborador, de preferência sempre trazendo a clareza para ele de por que daquela forma que você está ensinando é mais adequada do que da forma como ele fez antes. E sempre com muita empatia. Entender que chegar para o colaborador e simplesmente dizer para ele que ele está errando pode não ser tão fácil para ele absorver, mas você vir com amor, com empatia e explicar para ele que existe uma forma melhor de fazer aquela atividade, aí sim ele vai acolher aquilo ali com mais facilidade. O segundo tipo de feedback é o feedback positivo. Muitas pessoas focam muito em feedbacks de correção e esquecem de dar também feedback positivo. Feedback positivo é você chegar para o seu colaborador que fez um trabalho muito bom, ou às vezes nem fez um trabalho tão bom assim, mas já está pelo menos no caminho para entregar algo de qualidade e dar um feedback positivo para ele, parabenizar, elogiar o trabalho dele, elogiar a jornada, elogiar a evolução que ele está construindo ali, elogiar de repente o antes e o depois. Olha, fulano, tô vendo aqui que você está fazendo um trabalho muito melhor do que quando você entrou na empresa, por exemplo. Falar para ele da evolução que você percebeu que ele construiu ao longo do tempo, falar o quanto isso deixa você orgulhoso, falar o quanto isso deixa você feliz também. Então, o feedback positivo é o feedback de elogio. Muitos gestores esquecem de dar o feedback de elogio. Eu já ouvi muitas vezes gestores dizerem assim: por que eu tenho que elogiar pelo cara estar fazendo o trabalho dele? Ele não está fazendo mais do que a obrigação. Amigo, se você não elogia os acertos, aquela pessoa ela vai começar a achar que ela nunca acerta. Ela vai começar a achar que ela só erra. E quando ela começa a achar que ela só erra, ela começa a se sentir insatisfeita ou injustiçada, ou muitas vezes até destrói a autoestima dessa pessoa, ok? Então precisa sim dar feedback positivo também. Então, existe o feedback corretivo, existe o feedback positivo. Mas existem ainda outros 2 tipos de feedback que eu vou te ensinar também. Um deles é muito perigoso e não deve ser feito. Fica até o final para você entender como é esse feedback, de que forma você pode talvez estar fazendo esse feedback e de que forma você pode melhorar também a tua forma de dar feedback, ok? Aproveita e já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho. Dessa forma você sempre vai ser avisado quando a gente disponibilizar um conteúdo novo para você. Então, vem com a gente. Vamos agora para o terceiro tipo de feedback. É o já famoso feedback sanduíche. O que é um feedback sanduíche? Ele é chamado de feedback sanduíche porque tem a ideia de dar um feedback positivo, um feedback corretivo e finalizar com outro feedback positivo, ok? Por isso que o nome é sanduíche, porque o feedback corretivo ele vem ali no meio entre 2 feedbacks positivos. Muitas pessoas às vezes não sabem como fazer isso, então vou te ensinar um caminho bem básico de como fazer o feedback sanduíche. Então vamos lá, como é que faz um bom feedback sanduíche?
Você começa o feedback falando dos pontos positivos que aquela pessoa tem, que aquele colaborador possui. Olha, fulano, você desempenha suas funções muito bem, você faz tal, tal e tal atividade muito bem, com muita qualidade, estou muito feliz com esse resultado, estou muito satisfeito com esse resultado que você vem entregando. Aí, depois de falar os pontos positivos, você traz os pontos de correção, os pontos de melhoria. O que eu acredito que você ainda deve melhorar, fulano, é no aspecto X, Y, Z, porque é importante para desenvolver o seu trabalho, assim, assado, a sua liderança, taranã, taranã, taranã. Ok. Depois que você falar os pontos de correção que você tem para aquele colaborador, aí você finaliza trazendo para o futuro, para o potencial que você enxerga nele, por exemplo. Então, eu acredito que sanando esses pontos que eu te trouxe, você tem muito o que crescer nessa empresa, você é uma pessoa de muito potencial, eu enxergo esse potencial em você, eu vejo que você é bom nisso. Mas um ponto muito importante, seja sempre verdadeiro nos seus feedbacks. Não é porque eu preciso elogiar que eu vou mentir no meu elogio, ok? Faça elogios verdadeiros, elogios sinceros, que realmente tem a ver com o que você enxerga nesse colaborador, com o potencial que você enxerga nele. Ok? Então, esse é o feedback sanduíche. E existe ainda o quarto tipo de feedback que você deve evitar e, se possível, banir da sua linguagem, banir do seu dia a dia. É o famoso feedback, o feedback ofensivo. E mas como é que eu sei que eu estou fazendo um feedback ofensivo ou um feedback corretivo? Vou te dar 3 características que vão te ajudar a identificar se você está fazendo um feedback ofensivo ou um feedback corretivo, ok? Primeira característica, o feedback corretivo, ou seja, um feedback que ele pode ser feito, o feedback corretivo ele pode ser feito sim quando você vê que o colaborador comete um erro, faz algo que não era para ser feito, etc. O feedback corretivo ele é no privado, nunca em público. Se você está fazendo um feedback corretivo em público, então não é um feedback corretivo, é um feedback ofensivo, ok? Primeiro ponto é esse. Ok, Anne, eu não estou fazendo dessa forma, eu realmente estou conseguindo chamar o colaborador para o particular quando eu tenho um feedback corretivo para dar para ele, certo? Agora, quando esse colaborador é chamado para o particular, ele já começa a tremer, ele já começa a ficar nervoso, porque você já associou, eles próprios, o seu time mesmo já associou que quando vai para o particular é porque ele vai receber ali uma bronca daquelas. Cuidado, porque isso pode ser um sinal também de que você anda dando um feedback ao invés de um feedback, ok? Então vamos lá. Quando você está dando feedback, você exalta a voz, você grita com esse colaborador, por exemplo, você percebe que esse colaborador ele tem um diálogo aberto com você ou só você fala e a pessoa tem que baixar a cabeça e dizer sim, senhor, senhor, sim, senhor, senhor, sim, senhor, senhor. Porque se está sendo dessa forma, então também é um feedback, não é um feedback corretivo, ok? Então observa a tua comunicação, você está exaltando a voz, você está exaltando o tom de voz, você está gritando com aquela pessoa, porque esse sim é porque está tendo um descontrole emocional ali que não deve ser utilizado durante o feedback. Ai, Anne, mas ele me deixou muito irritado porque ele fez a terceira vez que ele comete o mesmo erro, isso pode prejudicar a empresa. Ok, então respira fundo, espera a raiva passar, respira fundo de novo, ok? E chama ele para conversar só quando você estiver em condições emocionais de ter uma conversa séria, sem se exaltar, ok? E se você vê que você não consegue fazer isso, você pode inclusive pedir ajuda para alguém. Pede ajuda para um coordenador, para alguma outra liderança que faça sentido e que possa chamar essa pessoa para fazer essa orientação se você percebe que emocionalmente você não está conseguindo. Agora, o fato de você emocionalmente não conseguir segurar sua onda para dar um feedback corretivo é um sinal também, amigo, que você precisa mergulhar mais no autoconhecimento, mergulhar mais na inteligência emocional para que isso não aconteça mais, para que você consiga estar no controle das suas emoções, ok? Terceiro sinal de que você está dando um feedback e não um feedback. Quando você está dando feedback, você tem que focar no comportamento e não na pessoa. Quando você diz para a pessoa, você é um irresponsável, você é um incompetente, você não faz nada direito, você está focando na pessoa e não no comportamento. Agora, quando você diz, fulano, você chegou atrasado e isso prejudica a empresa por X, Y, Z. Fulano, você entregou o material sem revisar e isso prejudicou a empresa assim, 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 assim.
Ou então quando você diz, fulano, eu confiei essa responsabilidade a você e você não conseguiu cumprir com o que havia sido acordado. Aí eu estou falando do trabalho da pessoa e não da pessoa. Eu não posso julgar que essa pessoa é incompetente porque ela cometeu um erro no trabalho. Ai, mas você não conhece o pessoal que eu trabalho. Aqui é um bando de incompetente, é um incompetente atrás do outro. O cara, eu já treinei ele 300 vezes e ele não consegue fazer o trabalho dele direito. Amigo, vamos lá. Primeiro, foi você quem contratou. Segundo, é você quem está treinando. É você quem está acompanhando. Então, se ele não está conseguindo te entregar o que realmente é exigido dele e nem você está conseguindo treinar ele para ele entregar o que realmente é exigido dele, talvez não seja questão de competência ou incompetência. Talvez essa pessoa não esteja no lugar certo. Talvez essa pessoa não esteja performando bem porque ela não deveria estar nem na sua empresa, talvez. Ok? Agora foi você quem contratou, é você quem está treinando, é você quem está acompanhando, é você quem permite que essa pessoa continue lá. Será que você está permitindo ela continuar lá porque no fundo você sabe que ela não é tão incompetente como você diz? Será que no fundo você sabe que ela tem potencial sim para ter entregas extraordinárias, mas você não está conseguindo admitir isso? Então, amigo, começa a pensar de que forma você pode desenvolver essa pessoa, porque feedback não desenvolve ninguém. Feedback só termina de derrubar a performance daquela pessoa. Deixa a pessoa frustrada com si mesma, deixa a pessoa frustrada com você, deixa a pessoa frustrada com a empresa. Então, feedback não ajuda ninguém. Tem que fazer feedback e feedback não pode ser ofensivo. Se você tomar esses 3 cuidados, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um feedback que não seja ofensivo, um feedback que seja ou corretivo, ou positivo, ou sanduíche, mas não um feedback ofensivo, não o famoso feedback. E muito cuidado, porque feedback, amigo, dá processo. Feedback muitas vezes pode ser interpretado como assédio moral. E aí, amigo, se você está fazendo um feedback ao invés de um feedback, se você está agindo com as pessoas dessa forma, tem uma frase que a gente diz aqui, é que cada um tem a vida que merece, né? Pois é, cada um tem os processos que merece. Se você quer fazer assim e quer continuar fazendo assim, aí lide com as consequências. Agora, se você quer mudança, se você quer se prevenir, se precaver e, acima de tudo, fazer o teu time realmente melhorar, porque feedback não ajuda ninguém. Feedback atrapalha o colaborador e ainda atrapalha você e ainda gera um clima negativíssimo dentro da empresa. Então, se você quer continuar no erro, aí é contigo. Até desmarca o nosso canal, nem segue mais a gente não, que é melhor, ok? Agora, se você quer seguir pelo caminho certo, fazer do jeito que é para ser, desenvolver as pessoas ao invés de massacrar as pessoas, então vem com a gente, segue o canal, clica no curtir e compartilha esse vídeo com mais alguém.